feliz de estar com os irmãos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelos pastores que nos acolheram, pela igreja que nos acolheram, por esse momento que não é fácil. E eu sei que Deus tem propósito em tudo que Ele faz. E sem muita demora, peço aos irmãos, por favor, abra comigo o livro de 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. 2 Samuel capítulo 6, verso 1 adiante, que diz assim: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre qual é invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o teu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo. Repita comigo, por favor: carroção novo. E a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aion, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aion andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Repita comigo, por favor: cantando e dançando na presença do Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Repita comigo, por favor: os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E a disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestido um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Repita comigo, por favor: foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. E você diz amém? O livro de Crônicas, Esdras, ele não é mencionado explicitamente como um autor de crônicas. Entretanto, a tradição judaica afirma que quem escreveu crônicas foi Esdras. Quem era Esdras? Esdras era aquele que era entendido da lei de Moisés. Interessante é que o livro de Crônicas conta novamente os acontecimentos já registrados, aleluia, nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, porém de um ponto diferente.
A Arca da Aliança era uma caixa que representava a aliança e a presença de Deus no meio do seu povo. E a presença de Deus estava no meio do povo. E interessante que através desse objeto, Deus se revelava no meio do povo. Interessante que a arca fazia 3 coisas, aleluia, ou melhor dizendo, fazia o povo lembrar 3 coisas. Primeiro, a lei, que é a palavra. Segundo, a santidade. E terceiro, a soberania de Deus no meio do seu povo. Depois de um tempo, essa arca da aliança, ela foi tomada pelos inimigos. E o que me chama a atenção, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, pois houve uma guerra entre israelitas e filisteus. Nessa guerra os israelitas foram massacrados, e Eli, Ofni e Finéias, eles morreram, eles que eram responsáveis pela arca da aliança. E o que me chama a atenção, que agora os inimigos tomaram a arca da aliança. Agora pegaram a arca da aliança e levaram para o território filisteu, e levando para Asdod. Chegando na cidade de Asdod, que é uma das principais cidades dos filisteus, o que me chama a atenção é que leva a arca para dentro do templo de Dagon. Quem era Dagon? Dagon era um dos principais deuses dos filisteus. Dagon era considerado como uma estátua, Deus representando Deus peixe. E o que me chama a atenção agora é que, colocando a arca no templo de Dagon, perceba que a arca da aliança era um objeto, porém o objeto era um meio de Deus se revelar no meio do povo. Era um modo de Deus falar com o povo, era um modo de Deus agir no meio do povo. Mas pensa comigo, pegaram a presença de Deus e colocaram no território aonde não era para colocar, colocaram no terreno aonde não era para colocar. E o que me chama a atenção aqui nessa introdução é que os sacerdotes de Dagon entraram no templo no dia seguinte. E quando eles entraram no templo no dia seguinte, lá estava Dagon, de rosto em chão diante da arca do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que até o inimigo tem que se prostrar diante da presença de Deus. Perceba, querido, que a arca não era para estar lá. Mas com Deus não tem aonde, qualquer lugar, onde Deus estiver, não importa o território, não importa a situação, mas aonde Deus estiver, tenha certeza que Deus opera. O inimigo tem que se prostrar, o inimigo tem que colocar a cara no pó e dizer: Senhor, aqui é tu manda, é aqui que tu opera, porque o inimigo tem, aleluia, autoridade em certo momento, mas aonde Jesus chega, Jesus é comandante. Aonde Jesus chega, Jesus libera a palavra de vida eterna. Aonde Jesus chega, meu Deus do céu, o cego tem que enxergar, o surdo tem que ouvir. Eu entendo como se o inimigo dissesse assim: aqui é o meu território, mas eu vou ter que bater continência para você, eu vou ter que aleluia, eu vou ter que me prostrar diante de você. No dia seguinte, os sacerdotes de Dagon entraram no templo novamente, colocaram Dagon no seu devido lugar. Mas no dia seguinte, no terceiro dia, eles entraram novamente no templo. E quando entraram no templo, lá estava Dagon. As suas mãos estavam arrancadas, a sua cabeça estava arrancada. Mas olha para cá, por favor. A cabeça, há algumas características na Bíblia. Primeiro, a cabeça representa autoridade. Primeiro, a cabeça representa conhecimento. Você vai entender, se você ler a Bíblia, que Jesus é a cabeça da igreja. Você vai perceber que quando o rei era ungido, ele recebia uma coroa na sua cabeça. Ali era uma identificação, dizendo que ali tinha autoridade, ali tinha alguém de nome. Então perceba que quando eles entraram no templo de Dagon, a cabeça de Dagon estava arrancada. Era Deus dizendo para eles: rapaz, talvez você tinha até autoridade, mas hoje eu tirei a tua autoridade, porque a única autoridade aqui é minha.
Você está entendendo essa mensagem? Jesus está dizendo: a única autoridade aqui é minha. Talvez, Dagon, eu estou no seu território, mas aonde eu tiver que manda sou eu. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o lugar que você esteja, mas coloca o pé lá e diga: eu estou com Jesus. E se eu estou com Jesus, nada vai vir contra mim. Por isso Isaías vai dizer: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prevalecerá. Terceiro, as mãos de Dagon estavam arrancadas. E quando eles entraram, perceberam que as mãos de Dagon estavam arrancadas. Característica da Bíblia: as mãos é uma ferramenta de trabalho. Deus olha para Adão e diz: Adão, você só vai comer se você trabalhar. Mas se Adão não tivesse as mãos, será que ele ia trabalhar? Será que ele ia plantar? Será que ele ia abrir terra, jogar semente, ia colher? Não ia, porque ele não ia ter mãos. Mas Deus disse assim: ó, já que você tem a sua mão, que é uma ferramenta de trabalho, agora você vai plantar e você vai colher. Perceba, querido, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, vai dizer: aleluia, a Bíblia começa a dizer: se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Perceba, aleluia, que a mão é um ponto fundamental. Deus usa a mão dele para nos tirar do chão. Deus usa a mão dele para nos colocar de pé. Deus usa a mão dele para nos colocar na posição. Lembra de Pedro? Pedro estava submergindo. Jesus chegou com a tua mão e levantou Pedro. Aleluia, aleluia. Isaías 41 verso 10 vai dizer que Deus pega a tua, aleluia, Deus vem com a tua mão direita, nos pega e diz: eu estou contigo e não tem mais. Perceba que Deus usa a sua mão poderosa para nos guardar, para nos levantar, para nos proteger. E o que você quer dizer, Highlander, com isso aqui? É que Deus está dizendo aqui, ó: Dagon, eu tirei toda a autoridade, agora eu tiro a tua ferramenta de trabalho. Aleluia. Era Jesus, aleluia, querendo dizer para mim e para você, aleluia: nenhuma ferramenta preparada contra mim e contra a sua vida há de prevalecer, há de prosperar. Por quê? Porque eu já tirei a autoridade do diabo e eu já paralisei o trabalhar dele. Deus está dizendo, aleluia, a autoridade é minha, aleluia, quem trabalha sou eu. Fizeram isso tudo errado, pegar a presença e colocar onde não era para colocar. A presença deveria estar no meio do povo, aleluia. Agora presta bem atenção aqui nesta palavra. A arca saiu de Asdod, levaram a arca para a cidade de Gade, e lá Deus feriu todo mundo. Logo a arca foi para a cidade de Ecrom, terceira cidade dos filisteus. E a arca ficou no território filisteu no período de 7 meses. Depois a arca foi para Bet-Semes. Alguns olharam para dentro da arca e foram mortos, e o povo chorou por grande matança. Logo levaram a arca para a casa de um levita. 1 Samuel capítulo 7 verso 1, verso 2. Levaram a arca para a casa de um levita chamado Abinadab em Queriate Jerim, e passou por muitos anos, por volta de 20 anos. E logo o povo estava em lamento, em súplica, aleluia, a Deus. Há uma diferença aqui no reinado de Saul e no reinado de Davi. Perceba que no reinado de Saul, Saul não se importou com a arca da aliança. Melhor dizendo, na nossa linguagem, Saul não se importou com a presença de Deus no meio do seu povo. Davi, ele estava reinando no mesmo período que Saul. E o que acontece é que quando Davi senta no trono, Davi, ele prepara uma reunião, aleluia, para ir atrás da arca da aliança, aleluia. Davi, ele vai atrás da arca da aliança. Por quê? Porque Davi, ele entendia o propósito.
Davi, ele entendia o princípio. Eu vou te dizer mais, Davi estava dizendo: eu cheguei aqui por causa da presença. Se hoje eu estou de pé, é por causa da presença. Se eu matei urso, se eu matei leão, foi por causa da presença. Se Deus me honrou no meio dos meus irmãos e meus pais, foi por causa da presença. Aleluia. Se eu fui rei de Judá, se eu fui rei de Israel, por causa da presença de Deus. Aleluia. Davi está dizendo: então eu vou trazer ela para o meu meio. Aleluia. Perceba a diferença de Saul e de Davi. Davi entendia o propósito, querido. Davi sabia que sem a presença de Deus as coisas não mudariam. Davi entendia os princípios de Deus. Era Davi dizendo: não adianta eu ir para a guerra e vencer, mas não ter a presença. Não adianta ir para a batalha e vencer e não ter a presença de Deus. Davi está dizendo: eu posso ir para a guerra e perder, mas se eu tiver a presença é melhor. Aleluia. A presença de Deus é melhor na minha vida, no meio do meu povo. Glória a Deus. No livro de Salmo 51, aleluia, logo após quando ele peca com Betseba, aleluia, Deus traz um grande castigo na casa de Davi. E o que me chama a atenção é que ele vai orar, e a oração de Davi é essa: Deus, não me expulse da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito. Perceba que Davi está dizendo: Deus, eu pequei, mas eu não vivo sem a tua presença. Deus, eu pisei na bola, mas eu não vivo sem o teu Espírito. Davi está dizendo: Deus, pode até trazer consequência, mas não retire a tua presença da minha vida, não retire o teu Espírito da minha vida. Perceba que Davi, ele é inteligente, porque muitos quer carro, quer cavalo, aleluia, muitos quer casa, quer fama, mas não tem a presença. Quantas pessoas morreram, quantos pastores se matam, porque não tem mais a presença de Deus, aleluia. Mas Davi está dizendo, eu prefiro a presença de Deus, eu prefiro o Espírito. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Eu estou falando da presença, eu estou falando da presença. Desde os louvores Deus está dizendo, aleluia, vim para adorar-te. O primeiro louvor, Deus está na casa desde os louvores. E se você quiser, adora. Se não quiser, quem vai adorar sou eu. Arabante, caçamba, pra ser. Meu Deus do céu, que presença é essa? Alão, pra fai. Meu Deus do céu, em Êxodo capítulo 13, 21, a Bíblia diz que durante o dia, uma coluna de nuvem acompanhava o povo, porque para o povo não morrer de frio. Durante o dia, à noite, uma coluna de fogo, para o povo não morrer, aleluia, de calor, de frio. E durante o dia de calor, era a presença de Deus protegendo o povo, era a presença de Deus guardando o povo em todos os momentos, aleluia. Você só está de pé por causa da presença. Você só está me olhando pregar por causa da presença. Deus foi na tua casa e disse: vai lá, que eu quero falar com você, aleluia. Era para você estar assistindo Netflix, era para você estar fazendo uma pipoca, assistindo outra coisa, fazendo outra coisa mais importante, mas Deus trouxe vocês aqui para dizer: a minha presença prevalece, a minha presença prevalece. Shekinah é uma palavra hebraica, aleluia, que significa habitação, ou aleluia, ou presença de Deus, aleluia. É a Shekinah de Deus que me trouxe para este lugar, é a Shekinah de Deus que está suprindo tudo na minha e na sua vida, é a Shekinah de Deus que está abrindo portas, é a Shekinah de Deus, aleluia, que está te livrando quando você sai cedo para trabalhar, querido. É a Shekinah de Deus que supre, aleluia, a sua despensa. É a Shekinah de Deus que te guarda, que te protege.
que te livra. Davi, logo após uma reunião com todos os oficiais e comandantes, ele avisa que irá atrás da arca de Deus, pois no reinado de Saul não era importante para eles. Enquanto tem pessoas fazendo grupinhos, enquanto tem pessoas nos bastidores falando mal de pastor, falando mal de pastora, querendo manchar a imagem do seu irmão, tentar puxar o tapete do seu irmão, Davi, ele tem uma atitude diferente. Ele está se reunindo para falar da presença. Sabe qual é o problema da nossa geração? É sentar para falar de fulano, é sentar para falar de ciclano. Mas Deus está dizendo, em vez de você fazer isso, senta e fala da minha presença, senta e pede a minha presença, senta, aleluia, invoca a minha presença. Davi, ele faz diferente. Davi está dizendo, eu vou atrás da presença. Vem aqui, vamos conversar, aleluia, qual é o projeto, qual é o plano para trazer a arca para Jerusalém. Davi é diferente. Porém, a pressa acaba quebrando princípios. Não se carrega a presença de Deus com princípios quebrados. Primeiro ponto. Sansão, ele quebrou o princípio e o voto nazireu, e sofreu com consequências. E tem pessoas que ainda insistem em cantar com presenças, com princípios quebrados. Tem pessoas que insistem em subir no altar com princípios quebrados. Tem pessoas que estão na frente de obra, ainda insistindo com princípios quebrados. Tem pessoas que ainda estão fazendo festa com princípios quebrados. Aleluia. Mas essas pessoas, Deus está dizendo, eu vou colocar um ponto final nisso. Eu vou colocar um ponto final nessa história, porque ninguém sobe no meu altar com princípios que eu vou falar. Ninguém sobe no meu altar com princípios quebrados. Ninguém vai na frente da minha obra com princípios. Coloca os princípios em dias, depois você resolve. Coloca os princípios em dias, depois você, aleluia, Jesus me segura, calancho para a Sérbia, coloca. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 7 e 8. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo. Deus não queria que levasse no carroção novo. Prova na Bíblia. Êxodo 25, 14. Deus deu a instrução para Moisés, dizendo, a arca se leva, aleluia, nas argolas, colocando as varas nas argolas, e os levitas vai carregando no ombro, e não em carroção novo. Quem fez isso foi os filisteus, mas os filisteus não entendiam de nada, os filisteus não sabiam de nada. Mas Davi era um homem entendido da palavra, Davi era um homem entendido da lei, Davi, ele sabia da santidade de Deus. Porém, todo princípio quebrado, ela gera uma consequência, aleluia. Davi, ele quebrou o princípio, e mesmo assim estava dançando, pulando, tocando instrumento. Não sei como as pessoas ainda começam a dançar, tem prazer em adorar a Deus com princípios quebrados. Aí Deus está falando, coloca princípios em dias, aleluia, que eu me manifesto. Coloca princípios em dias, que eu derramo a minha glória. Coloca princípios em dias, que eu derramo a minha presença. Glória a Deus. Nos dias atuais, existem muitos como Davi, alegrando, fazendo festas com princípios quebrados. E todo princípio quebrado, a consequência é que Deus vai por um ponto final. Está pensando que Deus não está vendo? Está pensando que Deus não está vendo? Deus está dizendo, eu vou colocar um ponto final nessa história, eu vou resolver essa situação. Segundo ponto, quando Deus chegou na eira de Nacon, quando os bois chegaram na eira de Nacon, Deus colocou um ponto final. Você vai entender isso aqui agora. O que é eira? Significa um pedaço de terra, do latim área, e é um terreno lajeado ou cimentado, usado nas fazendas para se limpar, secar
e debulhar cereais. Então perceba que a região, aquele terreno que a Bíblia ela expressa, é um lugar terreno, é um lugar plano, cimentado. Provavelmente não tinha como os bois tropeçar naquela região, porque a Bíblia deixa bem claro, era cimentado, era um lugar livre, provavelmente não tinha pedras, era um lugar separado para debulhar, separar cereais. E o que me chama a atenção é que quando os bois estão passando, eles tropeçam neste lugar. Mas cá para nós, não foi Deus que colocou o pé dele naquele lugar? Era Deus dizendo: Davi, está pulando demais, está dançando demais, está fazendo festa demais, de maneira errada, mas agora eu vou tomar atitude. É como Deus estivesse colocando um pezão dele, dizendo: até aqui basta, até aqui basta. Aleluia. E o que me chama a atenção é que o caminho não tinha pedra, provavelmente, que era plano, mas ali era Deus colocando o pé, dizendo: até aqui basta. Acabou a festa, começa a fazer tudo certo, Davi. Volta do princípio e volta a fazer tudo certo. Sabe qual é o sinal que Deus vai dar para mim e para você? Quando os nossos princípios estiver quebrado, quando os bois tropeçarem, este será o sinal de Deus para mim e para você. Ah, pastor, mas nada está acontecendo lá em casa. As portas não se abrem, nada acontece, minha casa está virado de avesso. Mas Deus está dizendo: conserta o princípio, que eu vou resolver o seu problema. Volta a fazer tudo de novo, porque Deus está dando a segunda chance para alguém. Deus está dando a segunda chance para alguém. Deus está dizendo: volta e pratica. É bíblico, livro de Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde tu caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. A Bíblia que está dizendo. Então Deus está dizendo: Davi, lembra de Apocalipse 2:5? Volta e faz tudo da maneira que eu determinei, da maneira que eu ordenei. Quando os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca, e Uzá mexeu aonde não era para mexer. Deus matou Uzá naquele momento, porque mexeu aonde não era para mexer, tocou aonde não era para tocar, segurou o que não era para segurar, e Deus matou Uzá naquele momento. A geração nossa, ela está morrendo, sabe por quê? Por causa do desespero, como Davi, ser apressado demais, querer tudo na hora dele e dela. Quero cantar hoje, quero pregar hoje, quero namorar hoje, quero casar hoje. Mas Deus está dizendo: é tudo no meu tempo, na minha hora, no meu momento. Então é isso que Deus está me alertando a você. A geração quer casar com quem não quer casar, com quem não é para casar, quer namorar com quem não é para namorar, quer colocar o pé onde não é para colocar, quer se posicionar onde não é para se posicionar, por causa da pressa. Davi, por causa da pressa, ele quebrou o princípio, e veio consequência sobre ele. Entretanto, Deus está alertando: ainda tem chance de carregar a minha presença de forma correta. Deus está alertando: Davi, ainda tem chance de você voltar a carregar a minha presença de forma correta. Davi, naquele momento, ele ficou irado, ficou com medo, e ele não sabia o que fazer. Logo, ele levou a arca para a casa de Obed-edom, e a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom.
e Deus abençoou Obed-edom. Há uma diferença de Obed-edom para Abinadab. Eu não sei se foi um momento naquela época, eu não sei se foi o ano, eu não sei muito bem, mas por que nada aconteceu na casa de Abinadab? E a Bíblia deixa bem claro o que aconteceu na casa de Obed-edom. Eu acredito que foi a reverência com a arca de Deus dentro da sua casa. Era como se Obed-edom dissesse: a presença de Deus está na minha casa e eu vou adorar. A presença de Deus está na minha casa e eu vou orar. A presença de Deus está na minha casa e eu vou glorificar a Deus. Talvez Abinadab não entendeu o porquê da arca lá, mas Obed-edom entendeu, dizendo: Deus está na minha casa, então eu vou reverenciar. Deus está na minha casa, então eu vou adorar. Deus está na minha casa, então eu vou glorificar Ele. Terceiro ponto aqui, para terminar. Davi procurou fazer a coisa certa. Hoje é dia de consertar o que estava errado. Foram avisar Davi que Obed-edom foi abençoado por Deus, e Davi mandou chamar os levitas. Davi buscou a arca, e os levitas colocaram a arca nos ombros, e a cada 6 passos, observe bem, a cada 6 passos, Davi sacrificava, adorava e dançava na presença de Deus. E aqui vai entrar uma parte que eu amei muito, a expressão da Bíblia que diz: e Davi vai adorar com força, porque está na presença de Deus, fazendo o que é certo. Então o que me chama a atenção agora é que Davi entendeu que as coisas não eram como ele queria, que as coisas não eram da forma que ele queria, era do jeito de Deus. E agora Davi está carregando a arca, levando a arca para Jerusalém, e a cada 6 passos ele sacrificava, a cada 6 passos ele adorava, a cada 6 passos ele dançava na presença de Deus. Talvez quem está de fora está dizendo: Davi, o processo está lento, está devagar demais, desse jeito nunca vai chegar em Jerusalém. Mas eu estou vendo Davi dizendo: eu prefiro ir desta maneira do que ser apressado demais e quebrar a cara. Davi está dizendo: eu vou devagarzinho do jeito que Deus disse, eu vou desta maneira que Deus disse, porque eu sei que uma hora eu vou chegar, um momento eu vou chegar. Aleluia, você está entendendo isso aqui? Deus está dizendo para alguém: é devagar o processo. Aleluia, é devagar o processo. Não se apressa demais não, porque cuidado que você vai quebrar princípios. Aleluia, não se apressa demais não. Aleluia, que você pode se tropeçar. Davi está dizendo: estou fazendo o que é certo, e agora eu vou adorar com todas as minhas forças. O processo pode até ser lento, mas você está do jeito que Deus quer. As pessoas estão lhe apontando, mas você está fazendo a coisa certa. A presença de Deus está na casa, desde os louvores. Se eu fosse você, já estava adorando a Deus. Se eu fosse você, já estava glorificando a Deus. Se eu fosse você, já estava dançando na presença de Deus. Porque hoje o caixote não está aqui, mas a presença de Deus está dentro de mim e de você. Se for para Jesus, adora. Se for para Jesus, glorifica. Se for para Jesus, aplaude mais alto. Se você entende isso aqui, querido, é que agora é hora de fazer tudo como Deus disse. Então vamos adorar com força. Cada ministério louvor. Então vamos adorar com força.
Davi, ele entra está entrando em Jerusalém. E quando Davi está entrando em Jerusalém, Mical, ela vai olhar para Davi. E quando ela olha para Davi, ela vai censurar, vai criticar Davi, pela maneira que Davi estava entrando em Jerusalém. Cuidado, que vai ter muitos observadores lhe apontando, lhe criticando da maneira que você vai estar na presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o filho pródigo, ele foi criticado pelo seu irmão, mas ele não desistiu de voltar para casa. Talvez tem gente que está dentro da igreja, mas está longe da casa de Deus. Talvez tem gente que ainda não teve um encontro com Jesus. Provavelmente hoje é seu dia de ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Pode adorar. Fica de pé, querido. Fica de pé. Deus preparou esta noite para você